Bom dia a todas as pessoas presentes nesta oficina. É com muita alegria que nós recebemos a todos nesse seminário integrado da pós-graduação do IFMT e nós vamos fazer novamente mais algum direcionamentos de estudo em relação à ética, né, na pesquisa. Essa oficina, ela vai caminhar junto, né, um paralelo com a palestra que foi feita ontem, no seminário, né, que vai tratar do papel do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos para a valorização da ética em pesquisa, né. Então, só lembrando que a gente vai caminhar junto, vai estar dialogando com a com a palestra, com o estudo também que a gente fez ontem e está gravado no YouTube. Então, uma coisa importante que a gente quer destacar, né, para todos os presentes, todas as pessoas presentes, inclusive que depois vão nos acompanhar pelo YouTube, vamos só dar uma retomada, vamos dar uma retomada na questão da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos adotado pela Unesco em 2005, né, só para a gente já inserir nos documentos. Só para lembrar que essa Declaração Universal sobre Bioética ou Ética em Pesquisa, ela é a base para a ética em pesquisa no mundo. Então, quando a gente está falando de ética em pesquisa, nós estamos falando de 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 procedimentos a serem adotados no mundo todo, né, e a bioética, a Declaração Universal sobre a Bioética, ela vai trazer, assim, de uma forma geral, claro que depois, cada país, né, vai fazer as suas regulamentações, mas eu quero lembrar que na Declaração da Bioética, já consta, né, já fala sobre os benefícios e danos da pesquisa, já fala sobre a autonomia e responsabilidade individual, né, do pesquisador, da pessoa que está orientando esse pesquisador, das instituições envolvidas, né. Já fala também sobre o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, sobre o TALE, que é o termo de assentimento livre e esclarecido, né, e ela deve ser incorporada como parâmetro para avaliação de protocolos de pesquisa pelos comitês de ética. Os comitês de ética, eles já estão resguardados aqui, é a condição, né, para avaliação ética dos protocolos de pesquisa. Isso já vem lá desde dos princípios de Nuremberg, em 47, como agora, né, retomada, ressaltada, reafirmada pela Declaração Universal sobre Bioética, né. E quero lembrar também, a bioética, ela tem 4 referenciais básicos, que são autonomia, essa autonomia do participante de pesquisa, e essa autonomia, sabe o que que significa? Ele querer participar ou não, e mesmo que ele entrou na pesquisa, já está sendo desenvolvida, está sendo entrevistado, se no meio da entrevista o participante da pesquisa dizer: "Olha, eu não quero mais continuar", tem toda a autonomia de sair da pesquisa a qualquer momento. Então tem autonomia para dizer: "Quero participar", tem autonomia para dizer: "Não quero mais participar", ter autonomia para dizer: "Eu quero responder essa pergunta" ou "Não quero responder essa pergunta". Então, ter autonomia de dizer: "Olha, você pode me identificar ou você não pode me identificar. Você pode gravar essa entrevista ou você não pode gravar essa entrevista". Então, é essa autonomia, né, que a gente está falando. Não maleficência, nenhum mal pode ser causado ao participante da pesquisa. Do jeito que ele entrou, ele estava, quando o pesquisador fez o contato com o participante da pesquisa, ele tem que sair, ele tem que entrar e sair do mesmo jeito. Então, nenhum mal pode ser causado ao participante da pesquisa. Outro, referencial é a beneficência, porque a pesquisa ela tem que ser para o bem.
para o bem do participante da pesquisa, para o bem da humanidade, e isso envolve garantir a integridade, né, respeitar a integridade da pessoa humana. E justiça, justiça social, né, você vai desenvolver uma pesquisa, seja onde for, seja com quem for, os princípios da justiça, o princípio da justiça vem em primeiro lugar, né. Então, a bioética, que ela vai fazer? Ela amplia mesmo, não apenas essa questão do consentimento, de você ter o pesquisador ter o consentimento para realizar a pesquisa, não apenas isso, mas ela incorpora questões sociais. Por quê? Porque nós sabemos que nós vivemos em um mundo globalizado, onde de forma global se adotou a prática de não respeitar as pessoas mais vulneráveis. As pessoas mais vulneráveis socialmente, por conta da ideia de cor, raça, de classe, de gênero, LGBTQIA+, de região, por conta de tudo isso, a sociedade, ela coloca pessoas no lugar de vulnerabilidade, né. E a bioética brasileira, ela, dentro de todas essa declaração universal, ela vai considerar tudo isso. Principalmente, eu gosto muito quando eu vejo estudos falando, ressaltando, isso foi ressaltado inclusive no evento que teve em Brasília da Conep, que a bioética ou ética em pesquisa no Brasil, ela vem se fazendo a partir das epistemologias do Sul. Que é as epistemologias do Sul? É isso, é da gente considerar o nosso contexto, da gente valorizar e respeitar as nossas realidades, que também são diversas, né. E a gente, focar em criar nossos modelos, né, fazer esse giro decolonial, de criar nossos modelos, modelos, assim, inclusivos, modelos que garantam o respeito, a justiça social, a autonomia das pessoas, não maleficência, né. Então essas questões. E aí, como eu disse ontem, a resolução 1 de 98 é que ela vai marcar, né, ela vai fazer essa exigência do comitê de ética, né, mas, assim, num primeiro momento ela fica muito e ela marca as discussões sobre ética em pesquisa no Brasil, mas ela fica muito no âmbito ela ressalta muito a área da saúde, né, por isso que a resolução 196 de 96, ela já vem revisando a número 1 de 88, e ao revisar ela já integra que a atuação do CEP deve ser em qualquer pesquisa com seres humanos, não somente na área da saúde, na área biomédica, né, mas também na área das ciências humanas, sociais, qualquer ramo de pesquisa. E é nesse momento que é criada a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né. Então, vamos aos documentos, a partir disso a gente tem vários documentos, né, por isso que a a a Declaração Universal de Bioética, o Ética em Pesquisa, em 2005, promoveu esse avanço, né, porque a partir disso, no mundo todo, cada país, cada lugar vai estar construindo os seus documentos públicos, né, voltada à regulamentação da ética em pesquisa. A resolução, dentre eles estão a resolução número 466. Se vocês olharem a resolução número 466 de 2012, né, e a norma operacional número 1 de 2013, o que vai conter lá? Nesses documentos a gente vai encontrar que todos os protocolos de pesquisa devem ser submetidos à revisão ética, né, do CEP, e deve conter. O que é esse protocolo de pesquisa? O protocolo de pesquisa são todos esses documentos que vai compor o protocolo de pesquisa, que hora que o pesquisador abriu a plataforma Brasil, né, que foi uma novidade, né, da 466, que foi justamente isso, trazer a plataforma Brasil, que antes não existia. Todo esse protocolo, o pesquisador vai submeter na plataforma Brasil, né. Então, primeiramente, fazer o cadastro, vai gerar uma senha, né, na plataforma, e o pesquisador vai entrar e começar a inserir esse protocolo.
Que é esse protocolo? Primeiro, envolve todos esses documentos aqui: folha de rosto, termo de consentimento livre esclarecido, TCLE, termo de assentimento livre e esclarecido, o TALE, o cronograma da pesquisa, o orçamento financeiro, a declaração do pesquisador de responsabilidade por assistência ao participante da pesquisa, o projeto original na íntegra, o questionário, o roteiro de entrevista e a declaração de anuência das instituições participantes na pesquisa, né? Então, o que é a folha de rosto? A folha de rosto, ela é gerada automaticamente pelo sistema. Pela plataforma Brasil. Depois que você insere toda a documentação, você vai ver lá, gerar folha de rosto. Você pode gerar tranquilo, que depois, se você vê que não está as informações que precisa estar, você volta e insere, porque às vezes a gente vai inserindo rápido as informações no sistema e a gente deixa de preencher uma coisa ou outra, daí não vai aparecer lá na folha de rosto. Então, se você gerar e ver que não está as informações, não tem problema, volta no protocolo e insere, vê procura onde você não inseriu, insere e gera novamente a folha de rosto. A folha de rosto, ela pode ser gerada quantas vezes você mexer lá no protocolo, né. Até vou dar um exemplo aqui, depois eu volto para cá de novo. Vou dar um exemplo. Eu coloquei aqui essa folha de rosto. Essa é uma de quando eu fiz, por exemplo, né. O que vai aparecer lá na folha de rosto? O nome do projeto de pesquisa, então se você já colocou lá, vai aparecer aqui. Você deve ter dito lá quantas pessoas vai participar da pesquisa, vai aparecer aqui. A área temática até não é obrigatória estar, viu. Mas a área de conhecimento sim, então se você preencheu lá, vai aparecer aqui. Agora isso, daqui para frente também super importante, quem é o pesquisador? No Doutora caso Dória, é, sim. não está passando o slide, nós estamos olhando a classe. Ah, não tá. Desculpe. Porque a senhora estava Então falando, vamos ver. nós estamos olhando só isso. Nós estamos olhando Ah, tá. o PowerPoint ainda, não, ela não está em apresentação. Ah, é? Imagina. Agora está na ficha. Tá na ficha? Mas está miudinho, viu? Ah, sim. E agora? Está na ficha, mas não cresceu ainda. Uai, Ele gente. está na. Dá para usar aí se quiser. É que pois é. Shift Aqui. F5. Ai, ai. Tamo contigo, guria. Engraçado aqui para mim, deixa eu ver um negócio aqui. E aqui, para mim aparece a tela todinha. Eu tô vendo, nós estamos vendo a Uhum, ficha agora, tá? uhum. Tá no slide da ficha. Sim. Não deu certo esse F5. E agora, da ficha ampliou? Não. Dora, faz Hum, assim, para de compartilhar, aí hum, tu começa a fazer coloca ele em tela cheia e você compartilha a tela cheia. tá, Porque eu acho que tu tá compartilhando o programa do PowerPoint, tá? Vamos lá de novo. tá. Isso, vai lá, compartilha grande e aí começa, faz ficar em modo apresentação, aí tu compartilha o modo apresentação. É que para mim aqui, Geis, eu não tô conseguindo. Ah, tá. E agora? E Ainda não tá, agora? ainda não tá aparecendo. Já compartilhou? Pois é. Então, tela cheia, né? Eu tô com a tela cheia. Tá, agora você tem que ir lá no, dar um Alt Tab Ah, tá. aí para chegar no Meet e compartilhar. Nós estamos no Meeting de novo.
Agora tu pode ir lá no outro, se quiser. Ele está aparecendo Está aparecendo o PowerPoint. Agora, beleza. Beleza, né? Uhum. Dá para ver certinho a folha de rosto, né? Passa para frente e para trás, só para garantir. Pra frente. Show de bola. Fechou. Ótimo. Então, vamos ver a folha de rosto, né? A folha de rosto, como vocês podem ver, lembra que eu falei assim, você pode gerar ela quantas vezes você quiser, quantas vezes vocês quiserem. Se você gerou a folha de rosto, não apareceu esses dados aqui, pode desconsiderar, volta lá nos dados que você inseriu, olha o que está faltando, insere, porque esses dados aqui têm que aparecer. Porque se não aparece, aí não adianta nem você submeter, que vai voltar. Na primeira avaliação da documentação que é feita antes de enviar para os membros do comitê, tem uma pessoa que vai olhar se a folha de rosto está certinho. Se não está, ela já manda, já retorna para o pesquisador. Então, o que que precisa aparecer? Ó, o nome do projeto de pesquisa está aqui. Número de participantes da pesquisa. Tem um total que você colocou lá que vai participar? Vai aparecer aqui. A grande área da sua pesquisa vai aparecer aqui. Agora, o nome do pesquisador responsável. Eu sou a pesquisadora responsável, meu nome tem que aparecer, meu CPF, meu endereço, meu telefone, meu e-mail. Isso tem que aparecer aqui na folha. E aí vocês vão notar que na folha de rosto já está dizendo assim, ó o termo de compromisso aqui. Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Resolução 466, que é essa que a gente está falando sobre ela, e suas complementares. Comprometo-me a utilizar os materiais e dados coletados exclusivamente para fins previstos no protocolo de pesquisa e a publicar os resultados, sejam eles favoráveis ou não. Aceito as responsabilidades pela condução científica do projeto acima. Tenho ciência que essa folha será anexada ao projeto, devidamente assinada por todos os responsáveis e fará parte integrante da documentação do mesmo. Ou seja, essa folha compõe o protocolo. A data já vai sair aqui, da última folha que você gerar, a data já vai sair aqui. E vai precisar da sua assinatura, que você vai assinar pelo SolGov. Você assina primeiro. Depois que você assinou, você pode enviar esse documento para a instituição proponente assinar também. Quem que é a instituição? Por exemplo, a pesquisa, geralmente quem está no PPGEM ou quem está no ProfPT, já está vinculado ao Instituto Federal de Mato Grosso. O Instituto Federal já é responsável pela pesquisa. Se você vai direto num campus, aí tudo bem, você pode ter a opção de enviar para o diretor do campus assinar. Agora, se você quer enviar para o reitor assinar, também você pode enviar para o reitor assinar, porque a 466 diz que é para o gestor máximo da instituição, né. Então esse gestor máximo da instituição pode ser o diretor-geral do campus, né, por exemplo, o PPGEM está vinculado ao campus Cuiabá, né, pode ser o diretor do campus Cuiabá. O ProfPT está vinculado ao campus Cuiabá. Pode ser o diretor do campus Cuiabá assinar essa folha. Está vinculado lá ao Bela Vista, no Alimentos. Pode ser o diretor de Bela Vista a assinar essa folha de rosto. Não tem problema. Mas se você quer mandar ou quer enviar para o reitor, pode ser o reitor também. Aí só vai mudar aqui a informação. Por exemplo, se você for encaminhar para o reitor, então o CNPJ, acho que o CNPJ dos campi já são outros, não são? Aí, no caso aqui está o CNPJ da reitoria, né? Ah, aqui o telefone, né. E aqui, ó, veja bem que vai aparecer também aqui: "Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da resolução 466, complementares e como esta instituição
tem condições para e bem como essa instituição tem condições para desenvolver o projeto. A instituição está te autorizando também e assumindo o compromisso pela pesquisa. Então aqui em cima, você assumiu o compromisso pela pesquisa, você pesquisador, e aqui embaixo a instituição onde você está, também está assumindo o compromisso pela pesquisa. Né, então, aí tudo bem, se for o reitor, precisa estar o CPF do reitor aqui e o nome dele aqui. E qual que é a função que ocupa? Se é pró-reitor, se é reitor, porque às vezes o reitor não está, deixou uma assinatura delegada ao pró-reitor. No caso aqui, tá, o reitor não estava e ficou, o professor Epaminondas estava com a assinatura delegada, então ele que assinou, mas aí tem que constar aqui qual que é a função. Porque quando a pessoa fizer a assinatura aqui, só vai aparecer a assinatura da pessoa. Se não tiver esses dados aqui, quem é e qual a função, aí a gente não pode receber esse documento, porque isso aqui é um documento essencial. São documentos que as pessoas que estão assinando, elas estão dizendo que são responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa, né. Então, se você assinou, está aqui todas as suas informações, a pessoa da instituição que também assinar, precisa constar aqui quem ela é, qual que é a função que ela ocupa, né, o CPF dela e a assinatura. Certo? Isso em relação à folha de rosto. Tá, muita dúvida vem para nós assim: "Ah, quem que assina a folha de rosto?". Isso vem nos e-mails do CEP, vem toda hora. Quem que assina? Então quem assina? Se você seu PPG está vinculado ao Campus Cuiabá, pode ser o diretor do Campus Cuiabá. Se o PPG está vinculado ao Campus Bela Vista, pode ser o Campus Bela Vista. Sabe, desenvolver uma pesquisa que está vinculada ao Campus Confresa, pode ser o diretor do Campus Confresa, como também pode ser o diretor o reitor, tá certo? Agora, voltando aqui, aparece para vocês esse retorno que eu fiz para a página da resolução 466? Sim, Ah, aparece. ok. Ah, ok. Então, agora o termo de consentimento livre esclarecido e o termo de assentimento livre esclarecido. O termo de consentimento livre esclarecido é o TCLE. Para quem que aplica esse termo? Para as pessoas maiores de idade, né, as pessoas, que também vão ter filhos entrevistados, vão ter uma pessoa que não pode se liberar para participar, não está em condições de se liberar, vai ter um responsável por ela, né. Então, quando é diretamente para a pessoa que vai ser entrevistada, o texto você já vai falar diretamente para a pessoa. Se você vai fazer o TCLE para o pai do aluno que você vai entrevistar, então você vai falar com o pai do aluno, o texto sempre tem que ser assim, para o pai do aluno e pedindo que ele libere o estudante, o filho, para participar da pesquisa. Então tem que tomar cuidado com essa redação. O termo de assentimento livre esclarecido, então mesmo que você fez o TALE, o TCLE, para o pai autorizar ou o responsável autorizar a participação daquela pessoa que você vai entrevistar, você também faz o TALE. Então, quando a gente vai entrevistar, menor de idade ou pessoas incapazes de se autorizar, você vai usar esses 2 documentos, o TCLE e o TALE. O TCLE pedindo autorização do responsável para a pessoa participar, e o TALE para a pessoa que vai ser entrevistada, menor de idade ou incapaz de participar. Porque muita gente pensa assim: "Olha, eu vou entrevistar um menor de idade, então vou fazer só o TCLE". Não, lembra da autonomia? Mesmo a pessoa sendo menor de idade, ela precisa ter algum modo de conversar com ela e ela autorizar também que ela quer participar. Então, o responsável por ela recebe o termo de consentimento livre esclarecido para autorizar a participação dela, e ela também recebe um termo de assentimento livre esclarecido para poder participar. O pesquisador esclarecendo para ela também, então vai esclarecer para o pai, para o responsável, e para a pessoa, para ela também, como que a pesquisa vai ser realizada, por que que vai ser realizada,
todos os esclarecimentos. Então, eu estou ressaltando aqui porque acontece muitas vezes do pesquisador entrevistar menores de idade e colocar só o TCLE ou só o TALE. É os dois, é o TCLE e o TALE. Porque você vai explicar tudo para o responsável e tudo também para quem vai participar, mesmo sendo menor de idade. E os dois também vão ter campos de assinatura. Por exemplo, aqui, olha, eu coloquei uma ideia aqui do termo de consentimento livre esclarecido. Tá? Como que pode ser feito esse termo de consentimento livre esclarecido? Ele não pode ser feito às pressas. Tem que estar muito bem explicado e, assim, em poucas palavras, mas, assim, conter o que precisa conter mesmo nele, né, e com uma linguagem, por exemplo, se você vai falar com menor de idade, com os alunos do ensino médio, com pais que você vê que, às vezes, você precisa usar uma linguagem mais acessível, você precisa fazer isso, porque o importante é que os participantes da pesquisa entenda realmente o que você vai fazer. Então, não tem problema no texto você tentar explicar com uma palavra mais acessível, com palavras mais acessíveis, a sua pesquisa. Tá? Torná-la mais simples a explicação dela, né? Mas tem que conter, olha, termo de consentimento livre esclarecido. Título da pesquisa: A Política de Ação Afirmativa na Pós-Graduação Stricto Sensu, lá. Nome da pesquisadora ou do pesquisador, seu nome aqui. Natureza da pesquisa, olha, você está sendo convidado como voluntário para participar da investigação intitulada, e põe o título de novo, é você falando com a pessoa, né? Que pretende analisar a política de ação afirmativa no IFMT, identificando modalidades, critérios, grupos sociais contemplados. Então, você viu que você já começa falando, olha, essa é a pesquisa tal, o objetivo dela é esse, tá vendo que você já está explicando? Então, o, o, o título, o objetivo já está posto aí. Então, tem que vir para cá, para o TCLE. Sobre o envolvimento da pesquisa. Ao participar desse estudo, você permitirá que eu, enquanto pesquisadora, realize os procedimentos necessários para a coleta de dados. Essa coleta vai ser através de entrevistas, narrativas gravadas. Eu preciso dizer se vai ser gravado, se não vai ser gravada. Gravadas, desenvolvidas a partir de um roteiro básico, né? Com questões objetivas e abertas. Por que questões abertas? Porque aí eu posso, você falar alguma coisa, eu posso ter mais liberdade para ir perguntando mais, para te ajudar a falar mais. A entrevista vai ser com alunos da pós-graduação, né? Então, quem vai participar dessa entrevista? Como você, vão participar alunos da pós-graduação. Então, tem questões assim que eu vou identificar você, mas eu quero identificar pelo pseudônimo, eu quero saber assim, a idade, origem, estado civil, profissão, curso de graduação, ano de início e conclusão do curso, né? No segundo momento da entrevista, o que vai ser as perguntas abertas, eu vou organizar em 3 momentos, assim, para entender a vivência étnico-racial, eu quero entender, assim, como que foi sua entrada na pós-graduação, se foi pelo sistema reserva de vagas, eu quero entender como que é a sua interação com colegas, professores, experiências curriculares, vivências e experiências de discriminação racial ou não na trajetória escolar, tá vendo? Você vai explicando. Então, tem que ter uma parte também que você vai explicar como que vão ser essas entrevistas, como que vai ser o questionário que você vai aplicar, as questões que vão fazer parte do processo de entrevista, de questionário, tá vendo? De uma forma, assim, bem fácil de compreender. Porque aqui eu estou considerando que você já está lendo para a pessoa, né?
E aí, nesse processo, né, aí lembrando aqui, lembra que a pessoa tem que garantir a liberdade da pessoa, né? Então, a autonomia. Então, nesse processo, você tem a liberdade de se recusar a participar da pesquisa em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para você. A pesquisa não requer qualquer tipo de gasto ou contrapartida de qualquer natureza por parte do participante da pesquisa. Se houver algum prejuízo material ou imaterial não previsto, você será ressarcido, né? Caso se seja percebido algum desconforto emocional por conta da participação na pesquisa, a entrevista pode ser interrompida, porque o objetivo é a sua integridade emocional. Então, se causar algum prejuízo para você a entrevista, você sentir que precisa interromper, você tem toda a liberdade de interromper. Por quê? Porque é cautela, diálogo respeitoso e recíproco, isso vai ser empregado, né, no processo de entrevista para tentar reduzir os possíveis efeitos, né, ou condições adversas que possa causar dano material e imaterial a você enquanto participante da pesquisa. Não haverá compensação ou pagamento de qualquer espécie por seu consentimento, né? A participação é voluntária. Então, o aceite. Caso aceite e esteja participando, sempre que necessitar, poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone e e-mail. Então, você pode pôr seu telefone aqui e seu e-mail aqui. Para a pessoa, se ela quiser manter contato com você, perguntar alguma coisa, ela pode perguntar. Sobre os comitês de ética, então você vai explicar qual que é a função do CEP, né, e o CEP, né, que o CEP precisa fazer a revisão ética dos protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos. Você vai explicar para a pessoa: "Olha, esse documento ele foi submetido ao CEP, o CEP analisou e aprovou esse processo de pesquisa. Então, o CEP no qual essa pesquisa é submetida é o CEP FMT, porque aí precisa aparecer o endereço do CEP. A pessoa precisa ter, porque consta na 466 que a pessoa pode, inclusive, fazer denúncias em relação à pesquisa, se ela não foi respeitada, o participante da pesquisa tem que ter esse endereço para se remeter ao CEPRE, inclusive fazer denúncia, né. Então, por isso tem que estar o endereço do CEP, o CEP IFMT número 8085, é situado na reitoria do IFMT, na Avenida Senador Filinto Miller 953, bairro Duque de Caxias 2, sala anexa à Pró-Reitoria de Pesquisa, primeiro andar, no prédio da reitoria da IFMT, telefone 98630106. O e-mail do CEP, que é o cep@ifmt.edu.br. Essa informação do CEP precisa conter, justamente por conta disso que eu já falei para vocês, para o participante da pesquisa ter acesso, né, para se remeter ao CEP, né, caso sinta alguma coisa que foi errada, né, no desenvolvimento da pesquisa. Riscos, precisa conter isso aqui, sobre os riscos, confidencialidade e benefícios. Lembra que eu falei que já lá no documento da bioética, né, de 2005, já fala disso, dos riscos, da confidencialidade, dos benefícios da pesquisa? Então, aqui os riscos. A pessoa precisa ser esclarecida dos riscos. Os riscos para participantes da pesquisa são mínimos, né? Aí você vai ver, é mínimo, não é? Podem se sentir constrangidos ao serem entrevistados sobre sua trajetória de vida, com enfoque nas relações étnico-raciais, e aqueles que desconhecem o objeto da pesquisa talvez sintam aborrecidos ao responder sobre um tópico que não lhes seja confortável, né? Assim, as perguntas não tratarão de qualquer dado pessoal, além do nome do estudante, ou farão qualquer juízo de valor sobre suas narrativas. Então, está vendo aqui os cuidados, né? Está vendo? Os riscos com o armazenamento das respostas dos participantes serão mitigados no momento que das fichas de transcrição forem excluídos os nomes do participante. Lembra que eu disse lá atrás que eu vou usar pseudônimo? Então, nas transcrições, eu vou colocar o pseudônimo, então, desde a transcrição já não vai identificar
tá o nome do participante da pesquisa, né, deixando apenas os pseudônimos. Nenhuma transcrição das entrevistas será mantido com o nome do entrevistado e após análise de dados também. Confidencialidade. Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Isso precisa ser afirmado para a pessoa. Somente a pesquisadora terá acesso e conhecimento dos dados. Ela precisa ficar tranquila em relação a isso. O participante da pesquisa precisa ficar tranquilo em relação a isso. Mesmo em caso assim, ó, você está entrevistando pessoas em escolas. Às vezes a pessoa, o participante da pesquisa vai te falar coisas que ela está falando confiando no pesquisador. Está falando na confiança. E aí, você coloca de um jeito, lá na análise de dados, que qualquer pessoa que lê vai saber que é aquela pessoa. Então, tudo isso nós temos que tomar cuidado em como que nós vamos inserir esses dados na análise final do trabalho, de maneira que não é só não identificar a pessoa, você não identifica e a própria inserção dos dados tem que ser de uma forma que qualquer pessoa que lê, ao voltar para a escola, por exemplo, e ler, não vai saber que é ela que é a professora tal que fez aquele depoimento, né. Dos benefícios da pesquisa. Os benefícios da pesquisa estão relacionados com a contribuição, do estudo e avaliação contínua das ações afirmativas, então você está contribuindo para a gente ir fazendo essa avaliação, né, da política de ação afirmativa, né, as implicações na trajetória acadêmica dos estudantes e para fortalecer a luta antirracista na educação, né. Então isso aqui, para dizer para a pessoa, né. Agora, tem casos também, pessoal, que pode acontecer de sua pesquisa, ela ser convidada para propor uma editora para ser publicada. Ok, você pode publicar. Vai ter retorno financeiro? A editora vai vender seu livro? Se a editora vender o livro, ou seja, se seu trabalho gerar recursos financeiros, aí os participantes da pesquisa têm direito a esses recursos financeiros também, a participação nesses recursos financeiros. Isso que é uma coisa importante da gente destacar. Então, finalizando o consentimento livre e esclarecido, a gente deixa esse quadro aqui considerando muito importante esse quadro. Por quê? E o textinho que vem antes dele. Porque é o momento que a pessoa vai dizer: "Ó, autorizo", o participante da pesquisa, né. Até agora foi só informação, você falando com o participante da pesquisa. Agora aqui, olha: "Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, declaro que me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas, declaro que recebi uma via desse termo de consentimento, autorizo a realização da pesquisa, a divulgação dos dados obtidos com a gravação das entrevistas realizadas neste estudo, sendo preservado o meu sigilo. Autorizo ainda o uso de minha imagem, vídeos, fotos e som, sem receber para tanto qualquer tipo de remuneração. Então, ok. Aí a pessoa vai escrever o nome dela. Eu, João, CPF tal, abaixo assinado, aceito em participar do estudo, foi informado sobre a pesquisa e seus procedimentos e todos os dados a meu respeito não deverão ser identificados por nome em qualquer uma das vias, não deverão ser identificados, em qualquer uma das vias de publicação uso, ficarei com uma via desse presente termo, então Cuiabá, dia tal, mês tal, ano tal, e a assinatura da pessoa, do participante da pesquisa. Ele vai assinar e você, pesquisador, também vai assinar. Feita toda essa assinatura, leitura, esclarecimento, assinatura, aí deixa uma via com a pessoa e você vai guardar outra via. Há casos que as revistas, eventos estão solicitando, a casos não, as revistas, eventos estão solicitando a aprovação, o número de aprovação, né,
solicitando o documento que diz que o seu projeto passou pelo comitê de ética. Nesse caso, esse aqui que você está guardando vai ser só para se resguardar por qualquer coisa, mas a hora que você for inserir no texto do artigo, né, que vai ser publicado, você vai colocar só o número da aprovação do seu processo pelo comitê de ética, porque quando você coloca o número, aí a revista, qualquer pessoa pode colocar esse número lá na plataforma Brasil, ela vai ver que o projeto foi aprovado, né, foi sujeito à revisão ética e aprovado pelo comitê de ética. Então, muita gente pergunta aqui, assim, esse documento eu ponho aonde? Esse documento você guarda para você se resguardar, tanto a pessoa, o participante da pesquisa, quanto você. O que você vai pôr mesmo, mandar para o evento quando solicita, ou para a revista, você vai inserir, né, o número no texto mesmo. Eu lembro que eu tenho mandado artigos assim, na metodologia eu coloco, o artigo foi resultado da pesquisa, que foi aprovada pelo comitê de ética sob o número tal. Eu coloco o número do processo. Aí, quando for termo de assentimento livre esclarecido, é praticamente a mesma coisa. Você vai fazer o mesmo texto, mas mudando a situação que você está falando para do termo de consentimento livre esclarecido para a pessoa autorizar. Aí você vai esclarecer que é para ela autorizar o filho a participar dessa pesquisa, né? Então, aqui no final que ele vai assinar, ele vai dizer: eu, fulano, autorizo o meu filho, daí já vai ser outro texto aqui embaixo, né? Autorizo o meu filho a participar da pesquisa. Aí ele vai assinar. E você também. Quando for o termo de assentimento livre esclarecido, quem vai assinar já é o aluno, né? Aí o aluno assina também. Então, no texto de assentimento, de consentimento, TCLE e TALE, é essa mesma lógica de texto, tá, do esclarecimento, né. Por quê? Porque a resolução 466 vai falar, olha, que precisa conter justificativa, objetivo, metodologia. Vocês viram que lá no texto está tudo isso, né. Explicação dos possíveis riscos, benefícios da pesquisa, está lá, não está? Garantia da liberdade ao participante da pesquisa de se recusar ou continuar na pesquisa a qualquer momento. Está lá também, né? Garantia de manutenção do sigilo e da privacidade do participante. Está lá também, né? Garantia de que o participante de pesquisa receberá uma via do termo de consentimento livre e esclarecido. Está lá. Vocês perceberam que está no texto? Explicação da garantia de ressarcimento, né? De qualquer coisa. Está lá no texto também, né? Então, aí é só você ir conferindo. Tudo isso aqui está lá no meu texto, TCLE? Se está, está ótimo. É isso aqui que o comitê de ética vai avaliar, vai refletir sobre, né? E lembra lá atrás que eu tinha falado mais? Vamos ver. Já falamos da folha de rosto, do termo de consentimento livre esclarecido, do TALE, agora o cronograma. O cronograma é o mesmo que vocês colocam que o pesquisador coloca no projeto de pesquisa. Só que tem que só observar que lá no cronograma precisa constar o tempo, a data que o projeto vai para o comitê de ética. Porque o que acontece muito, assim, os pesquisadores colocam lá no cronograma que já iniciou, por exemplo, março, vou iniciar a coleta de dados. Mas o pesquisador manda em março ou fevereiro, vamos dizer que ele manda em março também para o CEP. Aí não pode. Aí ele vai voltar para o pesquisador arrumar, porque o cronograma tem que dizer que a coleta de dados não vai iniciar antes do projeto ser aprovado pelo comitê de ética. Então tem que ter esse cuidado lá na elaboração do cronograma. Então, cronograma, a submissão do projeto ao comitê de ética, mês de março.
Tá, eu sugiro iniciar a coleta uns 2 meses depois, porque vai que o projeto volte, que o comitê peça para você arrumar mais alguma coisa, né, então você tem esse tempo. Então, submissão do projeto ao comitê de ética, mês de março. Início da coleta de dados, pode ser lá em maio, junho. Né, já para você contar com esse tempo de que possa voltar, porque uma vez por mês o CEP reúne, todo mês tem reunião do CEP. Então pode levar aí uns 2 meses ou 3 meses, então você já pode ter essa previsão no cronograma, né, o cronograma precisa dizer, precisa mostrar que a pesquisa os dados só vão iniciar a coleta dos dados depois da aprovação do projeto pelo comitê de ética. Se tiver alguma coisa que mostre o contrário, vai voltar para o pesquisador arrumar. Do orçamento financeiro, muitas vezes o pesquisador fala assim, ó, eu que vou pagar tudo da pesquisa, não preciso descrever, precisa. É você. Então, você não tem o financiamento para pesquisa? Ok, não tem. Mas você vai gastar com a pesquisa, não vai? Então, você vai fazer detalhado. Olha, eu vou gastar tanto com combustível, vou gastar tanto com papel, um possível gasto assim com o participante da pesquisa, né? Vai que ele não passe bem, você precisa levá-lo a um hospital, né? Nós não sabemos, pode fazer essa previsão. Então, tudo vai sair da sua se você não tem financiamento para pesquisa, toda as questões financeiras que a pesquisa depender para ser realizada, vai partir de você, né, do pesquisador. A declaração do pesquisador de responsabilidade por assistência é um documento simples. Eu, pesquisador fulano de tal, me responsabilizo por qual possibilitar toda a assistência ao participante da pesquisa, caso ele necessite, necessite por conta e que isso seja caso isso seja decorrente da participação dele na pesquisa, toda a assistência será garantida. Assistência imediata e integral, assistência, né? Vai precisar, de repente, levar o médico, eu que vou levar, eu vou garantir que eu vou garantir todos esses momentos necessários de assistência. É isso, é você declarar isso, é uma declaração de responsabilidade do pesquisador. Do projeto de pesquisa original na íntegra. Por que a gente fala original na íntegra e essa palavra está na própria resolução 466? Porque, às vezes, você está preenchendo lá, a hora que você preenche informações do projeto lá na plataforma Brasil, você tem que preencher do mesmo jeito que está no projeto. Às vezes acontece do pesquisador ir escrevendo, olha no projeto e vai escrevendo uma coisa ou outra resumida. O certo é assim, pediu lá metodologia, copia a metodologia do projeto e cola lá na hora que você está inserindo os dados na plataforma Brasil. Porque se objetivos específicos, copia, vai copiando o projeto e colocando lá, porque acontece muito da gente ver que o projeto tem coisa que não está no documento que veio gerado da plataforma Brasil, porque toda a informação que o pesquisador coloca na plataforma Brasil, ele vai gerar para o CEP um arquivo único, chamado assim, informações básicas do projeto. Aí traz todas as informações que você colocou lá, vai estar resumo, objetivos primários, secundários, metodologia, vai estar tudo lá. Então, e às vezes o que acontece? A gente lê esse documento que foi gerado pela plataforma e lê o projeto, está diferente. Então, tem que estar igual. O que a gente orienta assim, copia e cola. Você vai inserir o projeto na plataforma Brasil, já deixa o Word do seu projeto de pesquisa na íntegra aberto. Que o que solicitou lá, resumo, copia e cola lá. Objetivos, copia e cola. Metodologia, copia e cola. Então, precisa estar igual.
Porque se causa essa diferença, o CEP vai ficar confuso, mas espera aí, aqui está dizendo uma coisa, aqui não está dizendo não do mesmo jeito que está no projeto. E agora? O pesquisador vai precisar esclarecer, né? Então, por isso que às vezes volta também. Sobre o questionário, o roteiro de entrevista. Uma questão básica, lembra que a gente falou da autonomia, do participante da pesquisa poder dizer, olha, não quero mais participar dessa pesquisa? Aqui é outro ponto essencial. O questionário, toda pergunta que tiver no questionário, ou toda pergunta que tiver na entrevista, para cada uma delas tem que estar lá, opção de não responder. Porque pode acontecer de o participante da pesquisa, em determinada pergunta, ele não querer responder. Então, tem que estar lá garantido que ele tem a opção de não responder. Fulano, o que você pensa sobre isso aqui? Você pode dizer, mas você tem a opção também de não responder. Então, isso tem que ficar claro. E tem que constar lá, ó. Veio a pergunta, no finalzinho, opção de não responder. Veio pontos, é objetiva, veio pontos assim para a pessoa marcar, então, um ponto lá, opção de não responder. Tá? E todas esses documentos aqui, folha de rosto, TCLE, TALE, cronograma, orçamento financeiro, declaração de responsabilidade do pesquisador, projeto de pesquisa, questionário, declaração de anuência da instituição em arquivos separados. O que está acontecendo muito? Às vezes o pesquisador coloca tudo como em anexo no projeto, ou manda apenas alguns separados e outros anexos no projeto. O conselheiro não tem obrigação de ficar só olhando o projeto do pesquisador, somente o projeto na íntegra. O que ele vai precisar? Que o pesquisador tenha seguido o protocolo, tenha submetido todos os docs do protocolo. Quais são os docs do protocolo? São todos esses aqui? Então, todos esses têm que ser submetidos em documentos separados, em arquivos separados. Vai fazer um arquivo da folha de rosto, um arquivo do TCLE, um arquivo do TALE, um arquivo só com o cronograma, um arquivo só com o orçamento financeiro, um arquivo somente com a declaração do pesquisador, outro arquivo somente com o projeto original na íntegra, outro arquivo somente com o questionário. Se tiver entrevista também, então outro só com a entrevista, um arquivo somente com a declaração da instituição coparticipante. Porque o que é isso? Porque às vezes também da coparticipante, você, ok, já tem do IFMT, mas você vai entrevistar alunos lá da escola do Liceu Cuiabano, então precisa de uma declaração dessa instituição coparticipante de que a pesquisa vai ser realizada lá também, vai envolver alunos daquela instituição, certo? Então, são todos esses pontos aqui. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa. No mais, outra questão assim que é bem importante da gente esclarecer. Já aconteceu muito de professores enviar e-mail para o CEP perguntando assim: olha, eu estou fazendo um trabalho com os meus alunos, né? E eu quero publicar isso. Só que eu mandei para a revista pediu aprovação do CEP. E agora eu submeto para o CEP? Eu tenho que submeter para o CEP? Aí a resposta sempre do CEP é assim: se você já transformou esse projeto, esse trabalho em projeto de pesquisa, na verdade, quando você foi transformar em projeto de pesquisa, que já tinha que ter sido submetido ao CEP. Então, isso que precisa ter muito cuidado. Você está fazendo um trabalho educativo com os alunos, alguma pesquisa, né, com os alunos, mas você fala, olha, isso aqui vai ter implicação, assim, eu vou querer participar de um evento com isso aqui, um evento científico, eu vou querer publicar.
Então, se você já tem essa perspectiva lá na frente, então antes de começar a desenvolver todo o trabalho com os alunos, você precisa transformar esse projeto educativo em projeto de pesquisa, submeter ao CEP para você executar. Se você tem essa pretensão de transformar numa produção científica, certo? Agora, isso não vale para TCC. TCC tem a obrigação de ser apresentado ao CEP, porque se envolver seres humanos, precisa ser submetido ao CEP, porque aqui não é um trabalho educativo, é um trabalho de conclusão de curso, de pesquisa, né, aqui já é outra situação, né. E outra coisa, isso ocorre também com trabalhos de treinamento. Uma instituição vai fazer um treinamento com o pessoal e esse treinamento eu quero no final publicar. Ok, você pode, mas então se você está prevendo desde o início, então desde esse projeto já tem que ser enviado, transformado em projeto de pesquisa para ser enviado para a revisão ética do CEP. E os que não precisam inserir, não precisam ir para o CEP. Pesquisa com informação de acesso público. Se a informação é de acesso público, todo mundo tem acesso àquela informação, não há necessidade do CEP autorizar ao desenvolvimento da pesquisa, porque o acesso é público àqueles dados, então não tem implicação com sigilo, não tem nada disso, que todas as questões que envolvem a ética na pesquisa, né. Pesquisa, então, com domínio público. Eu posso pesquisar SWAP com informações. Bom, lá no SUAP tem assim, a gente quando quer que, seja público um documento, a gente diz que ele é público, não é? Quando a gente quer que a gente não quer que ele seja publicado, a gente põe lá restrito informação pessoal, né. Então você pode da SUAP? Pode, mas só aqueles documentos que estão declarados como públicos, não aqueles que estão com não os outros. E você fala: "Ah, não, mas é SUAP, mesmo aquele que a pessoa colocou que não tem acesso, eu vou querer ter acesso". Aí não pode, você só vai ter acesso ao que a pessoa declarou, o usuário do SUAP declarou, que pode ser de domínio público, né, pode ser um documento, de acesso público, né. Revisão de literatura. Já veio essa pergunta no e-mail do CEP. Vou fazer uma revisão de literatura sobre tal assunto, preciso enviar para o CEP? Não precisa. A 510 já está dizendo isso, que não precisa, tá bom? Bom, pessoal, era eram mais esses, esclarecimentos, né, mais esse estudo, eu acho que seria, eh o que eu considerei mais importante, né, da gente estar falando agora, porque são questões que aparecem, para a gente diariamente no CEP. E lembrando, o CEP vai autorizar, a partir daqueles documentos que estão ali, né. Então o CEP vai olhar passo a passo cada documento e o CEP sempre vai dizer pendente, né, não adequado, adequado para cada documento. É isso, professor José Vinícius. Como sempre, a professora Dora deu um show. Parabéns, professora. Eu gosto de você demais. Deixa eu É compartilhar aqui. recíproco, José Vinícius. Eu sei. Ah, né, é muito. Todo mundo está enxergando o slide? Estão me ouvindo adequadamente? Beleza. Bom Sim, dia, professor, gente. ainda está no PowerPoint, professor. Isso. Faz ele crescer com a apresentação. Sim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vou ter que tirar aqui, velho. Tá vindo. Deu a mesma situação da Dora. Que aula preciosa, doutora Dora. Os alunos aqui em sala, nesse processo de construção de projeto de pesquisa e submissão, avançam muito aqui, evitam transtornos e equívocos. Gratidão
Gratidão. Eu que agradeço. Inclusive, na documentação do CEP-CONEP, na 466, vai dizer que a gente precisa ter esses momentos. O CEP tem essa função também de fazer essas orientações, né? Isso é, na verdade, nós que somos gratos pela oportunidade. Nossa, eu tô apanhando hoje. Não pode. Até parece que não foi professor na pandemia. Vai lá. Pois é, né? Nós não paramos, né? Mas você sabe que às vezes acontece isso aí, a gente fica até sem saber por que direito, né? Vou compartilhar Verdade. a tela Você inteira. sabe que eu não gosto de dar aula online, mas orientar é bom, porque daí fica registradinho, gravado lá. Dá É para verdade. perguntar para os alunos, por que que você prefere assistir aula do YouTube, né? Porque dá para pausar e voltar quantas vezes. É verdade. Deu certo agora, Fechou, né? professor? Isso, passa o segundo slide para garantir. Então vamos lá. Bom dia a todas e todos Professor, presentes. nós estamos te perdendo em conexão. Ou sou eu? Beleza, está passando, beleza. Bom trabalho, professor. Está congelando. Tá tudo certo, gente? Tá. Eu aproveito aqui que alguns estudantes estão perguntando diretamente para mim pelo telefone aqui. Está sendo feita a gravação aqui, tá? Ela só não está ao vivo no YouTube, mas assim que acabar a gravação, ela vai ser subida no YouTube, e aí lá na página do programa vai ser substituído o link do Meeting pelo link do YouTube direto, tá? Ok? Então vai ficar disponível aí o pessoal pode buscar lá no link do YouTube, da página do terceiro CEMIT. Professor, fique à vontade, se conseguir falar, se for necessário que o senhor faça uma reentrada, tente aí, Vamos ver. Tá ocorrendo ainda essas falhas? Tá fragmentada a fala? Ou tá tudo certo? Vamos tentar? Te ouvi bem agora. Eu também ouvi Bom, bem agora. Mas parece que. bom, Tá. então, Professor, está falhando. meus queridos, deixa eu ver aqui a internet aqui, rapidão. Já fala logo qual que é a provedora de internet ruim aí. É Vivo. Vivo tá. A Vivo não tá muito. Acho que agora resolveu. Ou não? Tá. O slide está bem, é só você que tá congelando, professor. Você quer fazer o exercício de Vamos sair e voltar continuar? de novo? Pode ser. Eu vou fazer esse exercício. Talvez resolva. Eu pagava R$ 200 de internet, esses dias eu liguei lá, ele falou, que tipo de proposta o senhor quer? Eu falei, eu quero pagar a metade e dobrar a potência. E eles não me deram? Eles me deram, eu pago a metade e dobrou a potência. É só pedir. Na verdade, não pedir. Enquanto está pagando, tá bom, né, doutor Marcos? Enquanto está pagando, tá bom, né? Falei brincando, eu falei, eu quero pagar a metade e o dobro da potência. E eles fizeram. Falei, que legal. Começar a fazer. Diz que a gente tem que falar o que quer, né? É importante. Vai lá, professor José Vinícius, vou te fixar em sala. Agora parece que está redondinho. Fale comigo. O microfone está fechado, não sei. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu acho que agora deu certo. Agora ficou bom. Então vamos lá. Vai lá, parabéns. Gente,
Bom dia a todas e todos. Essa apresentação tem o intuito de dialogar com aquilo que a professora Maria Auxiliadora expôs em momentos pretéritos, né? Por quê? Porque o Prof. PT, em um esforço da professora doutora Juliana e doutora Priscila à época, eles projetaram o, todo o layout, todo o template do nosso projeto de pesquisa para atender às demandas e às solicitações do CEP. Então foi feito é, todo esse esforço para ter esse cuidado da gente poder enviar esses projetos dos alunos e retornar com a aprovação, né? Ou diminuir os retornos com as necessidades de adequação. Então, aqui eu já faço um elogio e uma saudação para as duas professoras que lá atrás tiveram todo esse esforço e está dando certo. Talvez eu não sei se a professora doutora Maria Auxiliadora já conseguiu identificar que os projetos do Prof. PT eles voltam muito pouco, né, para retificação, para correção. E isso é um motivo de orgulho lá para o nosso coletivo, tá bom? Então, vamos lá. Exatamente, José Vinícius. É isso mesmo que você está dizendo. E aí, essa apresentação aqui foi adaptada da aula que a gente leciona, que a gente media junto aos alunos do mestrado, tá? Na disciplina de metodologia. Por isso que eu deixei aqui o nome das professoras. Então, vamos lá. Claro, busquei deixar a apresentação mais enxuta, né? Para fazer essa aproximação de maneira mais direta. Mas eu gostaria muito que vocês lembrassem de todos os elementos que a professora Maria Auxiliadora, doutora Maria Auxiliadora expôs, para perceber como eles foram integrados no projeto no template do projeto que a gente tem no programa. Então, a agenda dessa apresentação vai permear o objetivo da aula, o modelo do projeto de pesquisa do Prof. PT e as referências utilizadas, tá bom? Vamos lá. Então, o objetivo dessa oficina, apresentar e discutir a estrutura de elaboração de um projeto de pesquisa para dissertação de mestrado, e nesse caso aqui com foco nas premissas do Comitê de Ética em Pesquisa. Então vamos lá, vamos ao projeto de pesquisa template modelo do Prof. PT. Essa é a carinha da capa do nosso projeto de pesquisa. Percebam que tem ali o logo da instituição, o logo do Prof. PT, nome do aluno, título, enfim, já com algumas indicações, orientações, né, de qual que é o tamanho dessa letra, se ela tem que ser em caixa alta ou não, se tem que ser em negrito ou não, enfim. A folha de rosto é essa. Nós fizemos uma pequena adequação, tanto aqui no projeto quanto na dissertação, no modelo da dissertação, de incluir ali a linha de pesquisa, porque a CAPES, ela cobre de uma maneira mais enfática que essa linha de pesquisa ela possa ser apresentada de uma maneira mais evidente, tá? Então, esse eu acho que é o único ajuste que tem. Esse geralmente é o sumário que a gente adota, enfim. Então, vamos lá. Quais são esses elementos que tem no projeto de pesquisa? Então, a gente vai caminhar nos elementos que constam desse template. Primeiro é o título, né? Deve apresentar de forma objetiva a ideia que pretende desenvolver, né? Deve refletir o objetivo geral do projeto. Então, com o título, você deve conseguir projetar em sua mente, já ter a sensibilidade daquilo que está sendo tratado naquela pesquisa. Olha, quem vos fala aqui é uma pessoa que não é muito boa para escrever títulos, tá? Eu viajo um pouquinho, tal. Se vocês olharem meu currículo Lattes, lá tem títulos, o alvorecer do artigo. Quem que sabe que é alvorecer, né? Então, qual que é a dica que eu deixo aqui nessa parte do título? Escrevam títulos diretos que possam traduzir aquilo que você está trabalhando, mas também que instigue o leitor. Por quê? Porque é o primeiro momento que você vai poder seduzi-lo. É um momento pequeno? É, mas é um momento poderoso. Tem um professor meu da UFPE que eu acho que ele é craque em fazer títulos, assim. Tanto é que ele é um dos maiores pesquisadores lá da área de ciência política do programa dele. E ele brinca muito com títulos de livro e de filmes, né? Mas tem que tomar cuidado para essa brincadeira ela não criar um título jocoso ou um título que não vai ter potência, né? Mas os dele eu gosto muito. Tudo que você precisa saber sobre estatística inferencial e ninguém te contou. Tem um livro assim, né?
E ele vai brincando com isso e chama muita atenção. Então, a dica que eu deixo nessa parte do projeto é você ser criativo, direto e lembrar sempre do leitor, que ali você está começando a seduzi-lo, né? Se você tiver uma certa dificuldade de criar títulos igual eu tenho, a estratégia que eu utilizo é o seguinte: eu sempre trabalho em parceria. Então, aí as parcerias que eu busco estabelecer, eu já vou selecionando aqueles que eu sei que são bem criativos e podem contribuir naquilo que eu não sou bom. O título é uma dessas questões, assim, sabe? E tá dando certo, os títulos melhoraram. Se você vê algum título bom lá das produções que eu fiz, não é meu. Já estou dizendo já de antemão. O resumo, né? Depois do título tem esse elemento muito importante, que é o resumo. O resumo deve ressaltar sucintamente o contexto da pesquisa, os objetivos, a metodologia para se alcançar os objetivos propostos e os resultados esperados. Existem elementos obrigatórios e opcionais. Vamos lá, como que a gente pode organizar esse resumo? Aqui, gente, eu vou deixar uma ponderação. O resumo ele é mais quadradinho. A BNT já nos coloca qual que são os elementos e como que ele deve ser mais ou menos construído. Por que eu digo que é quadradinho? Que não há muito espaço para você se mostrar, e nem deve. Aqui você tem que mostrar para o leitor o seu desenho de pesquisa. Então, é uma parte muito mecânica dessa escrita. E assim deve ser porque você está, como sempre disse, você está pensando no leitor. E aqui eu faço uma provocação já, uma brincadeira que eu sempre digo aí para os alunos. Deve existir, eu não conheço, mais uma vez, deve existir, eu não conheço. Alguém que chega numa sexta-feira e fala assim: em vez de ter um momento agradável com minha família, namorar, ir no barzinho beber, eu vou ler artigo. É prazeroso, eu gosto. Deve existir, não conheço. Então, se a pessoa está lendo seu artigo, se a pessoa está lendo o livro, ele está lendo por uma necessidade. É igual vocês estão nesse momento de produção científica e estão buscando ali os artigos e livros para poder estar dando substância, para fortalecer toda a sua reflexão e assim vamos desenvolver uma pesquisa mais adequada, mais potente. Então, essa pessoa que está lendo aquilo que você vai escrever, provavelmente ele é motivado pelas mesmas intencionalidades que você. Ele está ali por algum motivo. Então, o resumo é aquele momento que o leitor quer saber qual é o desenho de pesquisa. E esse desenho de pesquisa ele tem alguns elementos obrigatórios. Como que geralmente o resumo ele é construído? Primeiro, você faz um pequeno contexto, né? Lembrar sempre, o resumo ele é feito num parágrafo só. Aí você tem que ver conforme a revista, às vezes a fonte é um pouco menor, às vezes a fonte é a mesma, enfim. E como que você vai organizar esse resumo? Geralmente se inicia com uma ou duas frases tratando do contexto da pesquisa, tá? Seja sucinto, seja direto. E eu sei que em algumas áreas isso é difícil. A área da educação isso não é tão fácil. A gente tende a ser prolixo. Na área do direito, que eu também originalmente vim, também existe essa tendência. Então é necessário o cientista realizar esse esforço de escrever de forma mais concisa e direta. Então escreva ali um pequeno contexto para apresentar ali qual que é o pano de fundo da pesquisa e escrever com suas palavras, sem repetir algo que já tenha sido escrito posteriormente na sua pesquisa, no seu artigo, no seu projeto, enfim. Em seguida, geralmente, vem o objetivo do projeto. Isso aí são elementos obrigatórios, né? Muitas pessoas também, antes desse objetivo, após terminar o contexto, eles indicam, ou iniciando ali essa parte do contexto, eles indicam a pergunta que vai ser respondida. Tem muitos resumos que eu já vi dessa forma, inclusive eu já escrevi alguns resumos assim. Fica muito bom também. Por quê? Porque a lógica do pensamento científico é tudo parte de uma pergunta que vai levar a um objetivo, que é a ação. Essa ação vai te indicar quais são as ferramentas necessárias para atender essa ação e responder a pergunta, né? E aí, vamos dizer, azeitando tudo isso, a teoria, a contextualização, ela vai dar força para a exposição dos dados e resultados, né? Então, antes do objetivo ali, você pode colocar uma pergunta, enfim. Mas o elemento obrigatório vem com o contexto, depois o objetivo do projeto, né, descrever o objetivo de forma clara, evidente, concisa,
pode ser da mesma forma que consta na sua introdução. Em seguida, os materiais e métodos que você vai utilizar. Se você expôs a ação de pesquisa, você tem que dizer como você vai fazer, qual a ferramenta que você vai utilizar para que aquela ação se concretize. Então, aí você vai comentar de forma resumida os materiais e métodos utilizados durante essa pesquisa. Então, aqui, olha, vamos lá, contexto, uma ou duas frases. Objetivo, uma frase, duas frases no máximo. Geralmente é uma. É melhor trabalhar com uma que você faz de forma mais direta e não enrola, né? Porque aí quanto mais você coloca gordura nessa parte do objetivo, você pode se perder e às vezes cria-se mais de um objetivo e isso fragiliza a exposição do seu desenho de pesquisa. Materiais e métodos, então ali você vai ter uma ou duas frases que vão tratar, né, de forma resumida, os materiais e métodos utilizados ou que serão utilizados durante a pesquisa. Escrever de forma mais sintética possível. Em seguida, você vai amarrar uma ou duas frases sobre os resultados, né? Então você vai compilar, você vai fazer um esforço de síntese muito forte para você expor seus resultados. Claro que no projeto você ainda não tem os resultados. Então, aqui você pode colocar os resultados esperados da pesquisa, né? E aí, a parte final, que eu gosto muito, apesar de ser opcional sempre, eu sempre deixo registrado os meus resumos, é uma conclusãozinha, né? Geralmente, no meu caso, a conclusão eu exponho como essa pesquisa vai contribuir para a agenda da área, né? Por quê? Porque talvez esse é um elemento que vai trazer beleza, que vai instigar o leitor. Porque você, em alguma medida, é um elemento que você pode vender sua pesquisa, por assim dizer, né? Você vai dizer que ela é importante, que ela vai trazer uma contribuição muito profunda, enfim. Aí você vai usar, vamos dizer, a sua qualidade argumentativa para indicar como a sua pesquisa vai contribuir para a agenda dessa área. E isso é muito relevante porque as pessoas, aí voltando de novo aquele pensamento que eu expus agora há pouco, as pessoas, os leitores, eles estão lendo por um propósito, por um motivo, né? E provavelmente quem está lendo sua pesquisa é porque o propósito, o motivo dela está naquela agenda que você escreveu. Existe uma grande possibilidade disso acontecer. Então, quando você ressalta isso, quando você destaca como a sua pesquisa está contribuindo para a agenda de pesquisa, você está dando elementos para que aquele leitor continue a ler seu trabalho. E aqui no projeto, o raciocínio é o mesmo. Depois do resumo, no nosso projeto de pesquisa, a gente tem a introdução. Gente, a introdução traz muitos elementos que existiam no resumo e outros novos. Tá? Então é importante vocês terem isso em mente. Eu venho de uma tradição de uma escola de introduções mais enxutas, mas existem outras tradições, outras escolas, vamos dizer, outros programas que trazem introduções mais gordurosinhas. Enfim, aí vai da questão do estilo do pesquisador. No caso, ouça muito o seu orientador. Essa é outra dica que eu quero deixar registrado aqui, deixa gravado. E, enfim, para vocês que estão aí nessa caminhada de mestrado, para os próximos, o seu pai, a sua mãe é o orientador. Ele que vai ser a pessoa que vai te defender na hora ali nos momentos importantes, nos grandes momentos, qualificação e defesa. Então, se você começar a caminhar de uma forma desagregada ao que ele está te orientando, ele vai ter dificuldade de te proteger, de tecer ali nos momentos de embate alguma defesa para contigo, né? Então tenham esse cuidado. Ouça sempre, procure sempre seu orientador, tá bom? Então vamos lá. Então essa introdução, gente, ela é o primeiro momento que você vai conseguir se mostrar. Como eu disse, como eu já expus. O título é bem curtinho, o resumo é quadradinho, a introdução aqui você começa a se mostrar. Aqui você começa a mostrar que tipo de escritor, que tipo de pesquisador você é. Tá? E existe ali várias configurações de você fazer para você produzir essa introdução. Na educação, tem muitas pessoas que gostam de fazer toda uma contextualização, de instigar o leitor e, ao final, trazer o objetivo geral, por exemplo. Eu venho de uma escola diferente, como eu digo para vocês, eu penso sempre no leitor. Quando estou lendo um artigo, um livro, um projeto, qualquer,
vamos dizer, qualquer produção científica, eu quero saber logo, na introdução, como o desenho está configurado e aqui com mais elementos do que tinha no resumo. E o que eu quero basicamente ler? Para ver se eu vou ler o restante do trabalho ou não. Essa é a grande questão. Né? Todo mundo que faz essa revisão bibliográfica sabe como funciona. Você abre lá 30 abas, porque você buscou palavras-chave e tal, abre 30 abas. Você não vai ler 30 artigos, 30 livros, enfim. Você vai começar a selecionar. E onde você seleciona as leituras que vão te contribuir ou não? É lendo o título, o resumo e a introdução. Então o leitor quer saber logo qual que é o seu desenho. E o desenho, basicamente, para você enxergá-lo de uma maneira mais sistemática, você tem que saber qual a pergunta, qual o objetivo, qual a metodologia. Sabendo disso, você sabe muito do que vai acontecer. Então eu gosto de começar. Lembre, lá foi frases, né? Num parágrafo só. Aqui são um parágrafo para cada elemento desse, um ou mais parágrafos para cada elemento desse. Então comece com um tema, com uma pequena contextualização que traga o tema. Geralmente, como eu produzo, né? Eu deixo a dica e aí cada um vai utilizar da forma que quiser. Ao final desse tema, dessa contextualização, já amarro a pergunta. Diante disso, fica a pergunta. Então, ali no último parágrafo sobre o tema, sobre a contextualização, já amarro a pergunta. Depois da pergunta, já trago, que seria aqui o problema, né? Está indicado aqui como problema. Depois, eu já amarro, do problema, eu já amarro o objetivo geral. Por quê? O objetivo geral vai buscar responder a sua pergunta. Então, aí você tem o objetivo geral e específicos. Depois, eu acredito que durante o amadurecimento de vocês enquanto pesquisadores, vocês vão ter mais propriedade para enxergar cada elemento desse da maneira que deve ser enxergado. Por exemplo, no caso do objetivo, aqui tem que tomar um cuidado muito forte. Né? Aqui você vai ter um parágrafo de objetivo geral, pelo menos, e pelo menos mais um de objetivos específicos, caso você já tenha os objetivos específicos. Algumas dicas. O objetivo geral é a ação macro da sua pesquisa. É a ação que você vai realizar na sua pesquisa. É a parte forte, é o coração do seu esforço. Os objetivos específicos, ele tem que ser criados de tal forma que contribuam com o seu objetivo geral. Não brigue com ele. Então você não pode criar uma microação de pesquisa que seja tão forte quanto a sua ação geral. Então, sempre lembrar disso. Os objetivos específicos são microações que vão contribuir para você atingir seu objetivo geral. E geralmente, não é uma regra, mas geralmente, muitos pesquisadores amarram nesse objetivo específico. Claro, não precisa ser diretamente, né? Mas cada objetivo específico ali vai corresponder a uma ferramenta metodológica que você vai utilizar para atender o objetivo geral. Né? Você não precisa explicitar. O objetivo específico é coletar dados de entrevista. Não, aí você vai utilizar uma frase que vai remeter essa ferramenta posteriormente. Em seguida disso, pode vir sua possível hipótese. Né? No projeto é muito comum ter hipótese, e a maioria dos professores, a maioria dos programas, eles indicam que tem que ter. Aí, mais uma vez, é uma questão de estilo, de escola. Hipótese não é sempre que você vai poder expressar dentro de uma pesquisa científica. Na minha concepção, com os meus orientandos, se não tiver relação causal no seu objetivo, na sua busca ali da pesquisa, se você não for utilizar a estatística inferencial, não tem hipótese. É a escola a tradição que eu venho é essa. A hipótese corresponde a uma relação causal, logo, ela diz respeito a pesquisas quantitativas de estatística inferencial. Mas nos projetos geralmente vem essa necessidade de hipótese. E ela muitas vezes se confunde com os resultados esperados, né, da forma com que ela é construída. Enfim, aí converse mais uma vez com o seu orientador, veja se ele entende que tem hipótese ou não, enfim. Mas nos projetos, inclusive no nosso, existe essa previsão de ter hipótese, tá? Então, aí, no caso que eu acabei de expressar, é mais uma questão de estilo. Em seguida da hipótese vem a justificativa, que pode ser dividida em três, basicamente. Né? Você tem a justificativa empírica, teórica e metodológica. Empírica é o que você percebe no mundo dos fenômenos, naquilo que está mais perto. De uma outra forma de
de apresentar a justificativa empírica. Se eu perguntar para você agora qual que é a justificativa do seu trabalho, provavelmente a maioria vai indicar a justificativa empírica. Aquilo que ele percebe no mundo concreto ali, que está justificando aquela situação, né? Já a justificativa teórica, ela demanda um pouco mais de esforço, porque você vai ter que ler a agenda e perceber aonde a sua pesquisa se encaixa e onde ela vai contribuir. E muitas vezes essa própria agenda já está te indicando, já está te revelando, ou já anteriormente já previu que era necessário fazer a pesquisa que você está realizando agora. Então você traga essas pesquisas, não precisa citá-las diretamente, assim, fazer citação direta, mas indica, olha, essa agenda contribui, essa pesquisa contribui para a agenda tal, e aí no final você traz pelo menos 3 autores, no caso, sobrenome, ano, sobrenome, ano, que vão respaldar essa sua assertiva, né? Que a sua pesquisa está contribuindo com a agenda daquela área. Enfim, aqui você também pode antecipar resultados esperados. Uma questão de fluxo, eu gosto de colocar isso mais para o final, né? Mas nada obsta. Então, aqui, cada item acima realçado na cor azul deve ser desenvolvido com profundidade. Então, o que era uma frase lá vira um ou dois parágrafos aqui na introdução. E aí a introdução vai ter ali, no seu ideal, um pouquinho mais de uma página e meia, né? Nada também que... Se o seu orientador falar que tem que ter 3 páginas, coloca 3. Se falar que tem que ter 4, 5, 10, 20, 100, coloca do jeito que o seu orientador disser. Mas a melhor tradição, pelo menos que eu vejo dos programas de alto nível, é fazer introduções mais enxutas. Você vai se apresentar, mas dentro de um contexto de apresentação do desenho de pesquisa, tá bom? Última observação aqui, gente. Geralmente, evitar verbos de primeira pessoa, né? E essa é uma dica que muitos orientadores, muitos pesquisadores indicam. Mas existe um momento ali da introdução que você pode usar a primeira pessoa com tranquilidade, que seria na justificativa, que você pode trazer o seu eu para demonstrar ou para reforçar por que você está pesquisando aquilo, né? No ProfPT, isso é muito recorrente, porque as nossas pesquisas têm que ser versadas acerca de algum problema da vida real desse estudante, de algum problema do mundo do trabalho, do contexto de trabalho que ele vive. Então, nesse momento, ele pode se apresentar e dizer por que ele está pesquisando aquilo. Então, aqui procure responder as seguintes perguntas: o que vai fazer, por que vai fazer, tá? Para finalizar essa parte da introdução, gente, outras dicas, né? Trabalhe sempre com uma só pergunta. Cada pergunta leva a um objetivo, leva a uma ação de pesquisa. Então, quanto mais perguntas você indicar aqui, quer dizer que você vai responder ou você vai realizar várias ações. Então, uma forma de você errar menos, de você fazer algo mais direto e com menos chances de ser questionado, uma pergunta que deve estar amarrada com o seu objetivo geral, que deve levar a microações de objetivo de pesquisa, que aí você vai te revelar. Então, perceba, é o objetivo geral que te revela a metodologia. Você não tem como definir a metodologia antes de definir seu objetivo geral. Isso é um erro comum também que acontece. Às vezes a pessoa se apaixona por uma metodologia e acha que vai aplicar de qualquer forma, né? Aconteceu comigo. Mas é o objetivo geral que vai te levar à metodologia. Enfim, então essa daqui, busque fazer um fechamento de sessão, orientação que serve para todas as sessões. Então, geralmente, essa introdução você fecha ela indicando como que você organizou o restante do trabalho, do projeto, do artigo, da dissertação, né? São tantas sessões, a próxima sessão vai tratar sobre isso, em seguida assim, assado. No nosso projeto, depois da introdução, entre a introdução e as considerações finais, você tem alguns elementos obrigatórios, dentre eles o referencial teórico, tá? Então aí você vai ter o referencial teórico, o produto educacional, salvo engano, e aí cronograma, enfim, e outros elementos. Em alguns artigos, em algumas revistas e até dissertações, existe templates em que tudo que está entre a introdução e até os dados é referencial teórico. Também é possível, né? Então, vai dividir essas sessões de uma forma menos extensa, né?
Nessa perspectiva, se você tiver só o referencial teórico e não tiver, por exemplo, a contextualização, é importante você ter em mente, como é o caso do ProfPT, esse referencial teórico ele vai trazer tanto os marcos teóricos conceituais, os marcos teóricos que vão contribuir com a sua análise de dados, quanto também vai trazer a contextualização do seu objeto. No caso aqui do projeto, essa contextualização ela vai ser mais esvaziada, porque lá na metodologia, no nosso caso, a gente já separa vários momentos em que a pesquisa vai apresentar o local, vai apresentar um pouquinho da contextualização que vai ocorrer, tá? Então vai ter esse jogo. Então aqui no referencial teórico, apresentar o embasamento teórico científico que respalda a ideia do projeto, o que já foi estudado sobre o tema, parta dessa pergunta para poder coletar, para poder fazer as suas leituras e lembrar sempre, você está lendo ali vários artigos, vários livros, e tem, por exemplo, um autor que está recorrente, está aparecendo muito, quer dizer que ele é um autor importante. Então vá e leia esse autor também. Tá? Deve conter uma exposição ordenada do assunto, com o objetivo de demonstrar que o projeto é tecnicamente execuível. Né? Pode apresentar outras informações pertinentes, como eu já disse aqui, a contextualização, por exemplo. Tá? Uma outra dica que eu vou deixar para vocês que estão nesse esforço de construir seu projeto, a pesquisa, a dissertação. Acho que é recorrente, é muito comum a dúvida. Até quando que eu tenho que ler sobre algum tema para me sentir forte, para me sentir seguro? Não tem uma quantidade exata, mas tem uma dica que o professor Juliano me passou uma vez, que eu ouvi o professor dizer, que me marcou e eu achei que tem racionalidade. Ele disse, na sua simplicidade, o seguinte: leia até o ponto de que as coisas começam a se repetir. Tem lógica. Leia até o ponto que, vamos dizer, os conceitos, as abstrações, as reflexões começam a se repetir. E eu sempre deixo essa dica também para os alunos, os meus orientandos. Né? Leia até o ponto que as coisas começam a se repetir. Aí você sabe que já leu um bocado daquele tema. Em seguida, depois do referencial teórico, você vai ter metodologia, materiais e métodos. Aqui eu vou abrir uma parte também. Conforme vocês observaram na apresentação da professora Maria Auxiliadora, ficou muito evidente, ficou muito explícito que a preocupação que vai mover ali o CEP principal é para ver se aquela pesquisa está respeitando, vamos dizer, os preceitos éticos, e isso guarda muita relação com a forma com que você vai construir sua pesquisa, com a metodologia, principalmente. Até porque o CEP não tem como, os membros do CEP não tem como saber sobre todos os temas. Ou seja, ele não vai contribuir de uma maneira mais próxima com a questão da teoria, da contextualização. Ele vai estar muito preocupado de como você vai construir e executar a sua pesquisa em termos materiais, em termos ferramentais, em termos metodológicos. Então, esse momento do seu projeto ele tem que ser escrito com toda atenção. Se você quer gastar tempo, energia, ou seja, se você quer escolher um momento para gastar mais tempo, mais energia na metodologia, tá? É aqui que você vai ter que ter muito cuidado na hora de construir. Porque essa metodologia, primeiro, ela tem que ser pensada a partir do objetivo. Em seguida, é preciso observar com cuidado se as ferramentas estão conversando entre si e estão conversando com o seu objetivo e também com a teoria que você movimentou, tá bom? Então vamos lá. Metodologia, materiais e métodos. Como se pretende realizar metodologicamente o projeto na prática, explicando de forma detalhada, possibilitando sua replicação. Os materiais e métodos devem ser descritos de forma precisa, assim como os procedimentos, instrumentos e equipamentos. Informações sobre coleta, processamento de dados e variáveis estudados, bem como os dados sobre os locais da pesquisa, população estudada, tipo de amostragem, técnicas, incluindo os de natureza estatística. Gente, cada elemento que eu disse aqui, cada elemento desse tem uma subseção na parte metodológica do nosso projeto. Nós tomamos muito cuidado em escrever isso. Tá? Então você vem com uma classificação geral, depois você vem com uma classificação das ferramentas, o local,
a amostra, sobre o CEP, etapas de pesquisa, enfim. Essa parte do nosso projeto é a parte que nós tomamos mais cuidado para construir o template. E talvez por isso que tem grande êxito, os alunos têm grande êxito em enviar o projeto para o CEP e retornar aprovado já de primeira, ou com poucas correções. Tá? No nosso caso aqui, gente, uma das seções do nosso projeto trata do produto educacional, porque esse é o principal esforço de pesquisa que está sendo realizado no mestrado profissional, né? No nosso caso aqui no ProfEPT. Tá? Para os alunos profepetianos e também do PPGEM que vão construir um produto educacional. Eu percebi que lá no PPGEM constrói-se muitos produtos, eu fiquei muito contente com isso. Deve ser apresentada uma descrição detalhada do produto educacional que se deseja desenvolver. E aqui tem que tomar cuidado em classificar a categoria do produto de acordo com a tipologia da área que você faz parte. Né? No nosso caso, como é uma obrigação, o aluno ele tem que fazer uma leitura extensiva de como construir produtos educacionais e artefatos. São coisas diferentes para muitos autores, tá? O produto é de uma forma geral, o artefato são os vários microprodutos que tem dentro desse produto educacional, né? Mas muitos também usam de forma similar. Então tem que fazer uma leitura extensiva de como construir e como isso está permeado por aquilo que está descrito no documento da área. Essa é uma exposição que tem que ser revelada ali nesta seção da proposta de produto educacional. E no ProfPT, gente, ocorre um trabalho muito bonito, e eu acredito que no PPGEM também, que revela a possibilidade da educação de forma sinérgica ocorrer naquele tripé efetivo. Não sei se vocês já pararam para refletir sobre, mas é algo que me causa muito orgulho no esforço que nós estamos realizando dentro do programa do ProfPT. Nós temos um ensino de alta qualidade, porque assim deve ser, né? As aulas do mestrado ela tem uma diferença do ensino médio, do ensino superior, e isso causa até uma certa discussão dentro da academia, dentro dos nossos campos, porque não quer dizer que é mais importante. Muitos professores que não estão na pós ouvem esse tipo de argumento e pensam que está se tratando de grau de importância. É grau de complexidade. Para dar um exemplo, no ensino médio, na graduação, com um livro ou poucos capítulos de um livro, eu consigo resolver um semestre inteiro. No programa de mestrado, aquela prateleira ali, a segunda de baixo para cima, é só de uma disciplina do ProfPT, que eu tenho que conhecer extensivamente essa teoria, essa literatura. Por quê? É feito um diálogo, uma mediação de alto nível. Então há diferença. Então, na pós, a gente faz esse ensino de alta capacitação, enfim, alto nível. Você vai ter a pesquisa, que é a força que move tudo dentro de um programa. Então, aqui, por exemplo, é algo que eu digo muito para os alunos. Nós não estamos formando os professores aqui. Diferente de uma graduação, de uma licenciatura, que nós não estamos formando professores, nós estamos formando pesquisadores, que são professores ou que podem trabalhar como educadores. Mas o nosso esforço principal é formar pesquisadores. E aí chegamos na última perna, que é a extensão. Como nós temos o produto, obrigatoriamente, na maioria dos casos ocorre esse fazer da escola para fora dos muros. Isso é muito bonito de ver. Então, existe ali, em muitos programas como o nosso, e eu vejo também muito o PPG, essa caminhada completa nesse tripé da educação. Continuando, gente, no nosso projeto nós temos essa parte também de resultados esperados, né, que que o aluno descreve os resultados esperados, entrelaçando com o que será desenvolvido na pesquisa. Deixar evidente os impactos sociais e de qualquer outra natureza de sua proposta e a possibilidade de aplicação prática desses resultados. Quando eu ouço aqui, não sei porquê, mas ultimamente, toda vez que eu ouço essa expressão impacto social, eu lembro do professor Marcos Valim. Ele tem isso como uma pauta muito forte na agenda dele. E não pode ser diferente. Nós não podemos fazer pesquisa, nós não podemos construir produto educacional para ficar preso dentro dos muros da escola, ou para dialogar com uma pessoa, duas pessoas, né? Às vezes, claro, como, por exemplo, o ProfPT trata de um problema da vida real do aluno, às vezes aquele produto ele não vai ser utilizado
por todas as escolas do Brasil, por milhares e milhares de pessoas, vai ser por um N pequeno, mas por um N necessário. O que isso quer dizer aqui é que você tem que olhar esse N que pode utilizar, porque isso vai ser o impacto social. Como esse produto vai mudar a vida real das pessoas. Quando se fala que não pode ficar entre um ou dois, ou seja, você não pode construir produtos ou pesquisas para ficar entre você e seu orientador só, ou para construir um artigo que, como eu disse anteriormente, a pessoa vai ler por necessidade. E essa é a realidade da vida, gente. Até porque nós não temos muito tempo, né? Quem trabalha na educação, quem é educador, seja professor ou tais, sabe como que é massacrado pela burocracia, como a cada dia que passa está mais difícil viver dentro da escola, né? Enfim, então aqui deixar claros os impactos sociais dos resultados que você pretende e apontar os possíveis benefícios gerados para a comunidade local e regional. Outros elementos que às vezes são desprezados, mas são importantes, cronograma, né? Muitas pessoas pegam e às vezes a gente até sugere isso, né, para os alunos de forma errada. Vai lá, dá um Ctrl+C, Ctrl+V do que o seu coleguinha da mesma turma fez e pronto, resolve esse cronograma aí. Ninguém obedece mesmo. Só que são marcos importantes e que você se estabelece, né? Você está criando ali, você está criando uma promessa. E para o programa isso é importante. Nós estamos usando isso a nosso favor, que é só para dar uma, uma dica aqui para os alunos, uma dica no caso de que nós estamos fazendo nosso programa para os alunos Prof. PT. Esse cronograma está sendo utilizado, por exemplo, para averiguar questões de pedido de prorrogação. Por quê? A gente vai ver o cronograma que você estipulou inicialmente no projeto e aquilo que você está enviando para pedir a prorrogação, para ver que está factível, até onde você caminhou nesse cronograma aqui, inicial, e depois, para que esses cronogramas sejam provas caso você não consiga, caso não estiver caminhando adequadamente. A gente vai ter elementos para dizer, ó, esse aluno, no primeiro cronograma, ele estipulou isso, não conquistou, ficou muito longe. Aí ele veio com o segundo cronograma, ficou muito longe também. Então, é um elemento importante em que você estipula um pré-compromisso consigo mesmo. Por quê? Que é importante na pós. Por que um, vamos dizer, é um elemento visceral na pós? E muitas vezes é desprezado. A pós é muito rápida, gente. Não dá nem tempo de você errar na pós, no nível mestrado, né? No doutorado você tem um pouco mais de tempo, mais fôlego. No mestrado vai acontecendo, a coisa vai acontecendo. Mais um motivo para você ouvir muito o seu orientador. Porque 2 anos passa assim. E, e o trabalho que tem que ser realizado é grandioso, porque poucas vezes na vida a gente vai ter essa obrigação de ler tanto. Vai ter a obrigação de se apropriar efetivamente daquilo que está lendo. Nós sabemos como funciona muitas vezes a nossa vida em relação à graduação e licenciatura que a gente fez, ou a gente pretende fazer, ou que a gente está fazendo. Tem dia que você está moído, você vai lá, corpo presente, fica com o olho aberto e acabou, ganhou a presença. Na pós, isso não funciona. Se você não se apropriar daquele debate teórico que vai ser utilizado depois para análise dos seus dados, você está com um grande problema nas mãos, porque você não vai conseguir terminar essa pós. Esse, no caso do mestrado, né, gente? Estamos falando do mestrado. Então, esse cronograma vai ser um elemento importante para você observar como que está seu ritmo. E aqui cabe até outras discussões, né? Enfim, cabe até críticas. Principalmente que nós que estamos na educação. Chegamos lá, por exemplo, eu estou na disciplina Teorias e Práticas. Aí chegamos, dialogamos sobre teorias da educação, que tem que respeitar o tempo do aluno, que a construção da educação não é algo complexo, enfim. E chega o que está acontecendo efetivamente na aula, o que está acontecendo efetivamente, vamos dizer, nessa caminhada da pós vai ter que escrever mais um artigo, vai, tem seminário, tem... E é atropelado por tudo que está acontecendo. Mas é bom, gente. No final dá um prazer. Eu não sei se é sadomasoquismo, mas dá um prazer gigantesco. Quando você conquista, quando tudo dá certo, a felicidade é algo que você carrega pro resto da vida. A pós-graduação mudou minha vida, por isso que eu sou apaixonado por ela. Depois você vai ter orçamento, aqui cabe ressaltar, que deve ser descrito todos os custos necessários para o desenvolvimento de projetos, pessoais e materiais, e todo o esforço humano
ele corresponde a um gasto. Então é importante você prever esse momento da sua pesquisa, né? E deixar isso muito detalhado, detalhar a unidade de medida, o valor unitário, especificar o produto que você está realizando. Até porque, meus queridos, vocês sabem que tem a instituição, dentre as boas coisas que ela faz, ela ainda está amadurecendo na parte da pós, nós precisamos de muito mais do que nós temos, mas já existem algumas iniciativas que nós temos que tirar o chapéu. Uma delas, todo ano, a Propes, ela publica um edital de ajuda financeira para os mestrandos, né? Que vai contribuir ali de 2 a 3 mil reais, 1.500 a 3 mil reais, aí vai variar conforme o ano, vai contribuir para que você faça esse gasto de correção, de material. Então, mais um elemento que acaba se revelando importante justamente porque vocês vão ter essa possibilidade de participar de um edital para ganhar o recurso financeiro. Só lembrando que não cai no seu CPF, tá? O CPF de quem é feito o depósito é do orientador. Então, ele que vai ter que submeter ao edital, mas você que vai contribuir com o orientador para definir quais são os gastos que serão realizados. Por fim, do nosso projeto vem as referências, gente. Aí lembrar sempre, respeitar as regras da BNT, referenciar somente aquilo que foi citado ao longo do texto e vice-versa, constar nas referências somente aquilo que está citado e citar somente aquilo que está nas referências. Então, e dessa forma, o nosso projeto foi constituído. E eu entendo que é um case de sucesso, aqui são as referências utilizadas nessa apresentação. Eu entendo que é um case de sucesso exatamente pelos resultados que nós estamos alcançando, de ter uma alta, vamos dizer, uma alta aprovação, ou seja, menos problemas para o aluno na hora de submeter ao CEP. Esse template fica tão bom, gente, que eu já até, assim, vamos dizer, com meus orientandos, eu contribuo muito pouco para a submissão do CEP. Eu não gasto muito esforço nisso, porque o próprio projeto já está indicando os caminhos. Aí quando você abre a plataforma e contrasta com o projeto, e aí eu concordo com a professora Maria Auxiliadora, o exercício tem que ser esse, você tem que Ctrl+C, Ctrl+V. Então você tem que estar com os dois abertos e vai tirando aqui e jogando aqui. E o aluno do Prof. PT, ele percebe que, quando a gente está junto fazendo esse processo, que há similaridade no fluxo do projeto que nós estabelecemos aqui com aquilo que o CEP delimita como elementos obrigatórios no site para submissão do projeto e aprovação. Dessa forma, eu termino, mais uma vez, agradecendo o convite dos organizadores, e especialmente do nosso coordenador, professor Geis, o parceirão, toda hora. Parabenizar a professora Maria Auxiliadora. Eu falei para ela falar a contextualização, porque eu não pude participar ontem, eu queria ouvir um pouquinho, mas depois eu vou lá no link, eu vou assistir. Parabéns, professora Maria Auxiliadora, pela apresentação, e eu sei que tudo que você faz com esmero, carinho e com muita qualidade. Eu sei que eu acho que você está como presidente do CEP, eu sei que você vai arrasar, agora e sempre. Obrigado, gente, pela atenção. Se tiver alguma dúvida e eu puder responder, tiver condição de responder, eu vou responder, tá bom? Muito bem. Doutora Maria, gostaria de fazer algum comentário? Sim, eu gostaria de dizer que foi bem providencial nessa organização nossa de hoje, porque possibilitou, né, professor Dr. José Vinícius, fazer essa articulação, né, do trabalho de pesquisa, da condução do trabalho no âmbito do Prof.PT, e correlacionado com o trabalho que o CEP faz, né. Como sempre, o professor José Vinícius, ele dialoga muito bem com as questões, né, e eu acredito que fechou muito bem no sentido de ter possibilitado ainda melhor uma compreensão muito maior sobre a preocupação, né, sobre como submeter esses trabalhos ao CEP, sobre as questões a serem consideradas, né, realmente. E realmente, como o professor José Vinícius falou, os projetos que o Prof. PT encaminha,
ele já tem mesmo um trabalho muito forte nessa área e a gente tem poucas avaliações assim a considerar, né? A gente considera mesmo pouca coisa, ou às vezes quase nada em relação aos projetos submetidos ao CEP. Muito bom o trabalho, viu, professor José Vinícius? E o professor José Vinícius assim, ele é muito, né? Ele faz com muito esmero, com muita competência, né? O trabalho dele. Parabéns, obrigada. Eu gostei muito também de ter assistido, me possibilitou assim aprender ainda mais, porque eu acho que tudo que a gente é colocado, né? Em tudo que a gente participa, em todos os diálogos que a gente se insere, a gente sempre aprende alguma coisa, né? A gente ensina e a gente também aprende, eu acho que é essa lógica mesmo. Eu sou grata pelas aprendizagens, né, que foram proporcionadas nessa manhã. Gratidão, doutora Maria Auxiliadora. Você sabe que eu lembrei de uma coisa, na verdade, eu fiquei de coordenador da sala, né, mas a oficina, e eu não fiz a apresentação dos senhores, então vou fazer agora. Doutora Maria Auxiliadora é coordenadora do CEP, do Instituto Federal de Mato Grosso. Então, vocês tiveram aqui a melhor aula que vocês puderem ter no Mato Grosso, né? E professora do programa de pós-graduação em ensino. Tem diversas publicações e diversos projetos aprovados, projetos grandes, CNPq, CAPES, que trazem dinheiro para a instituição, para as pesquisas, bolsas de mestrado, de doutorado, pós-doc, né, doutora Maria? Então, é uma preciosidade aqui do mestrado PPGEM, do Instituto Federal de Mato Grosso. É muito acessível, nós somos muito gratos, professora, por fazer 2 dias, ainda comentei com o Marcelo, doutora Maria vai trabalhar 2 dias, né, falando sobre CEP, nesse evento do Fórum e do CEMINT. Então, gratidão. E também professor Dr. José Vinícius, que é professor do Prof. EPT, aqui do campus Cuiabá, e também trabalha nas disciplinas que envolvem metodologia científica, né? Então, a gente conseguiu juntar aqui os feras para compartilhar com os senhores aí nessas 2 horas de oficina. Então, gratidão, gente. E aí, mais uma vez reforçando, eu vou subir esses slides, perdão, esse vídeo no YouTube e vou colocar o link dele lá na página do CEMINT, tá? E aí eu aviso os senhores. Eles desejam fazer uma fotografia? Ô Zé, volta aqui, tá dando 10 horas. Vamos fazer uma fotografia aqui? O pessoal quer abrir a câmera para a gente fazer aqui embaixo? Eu vou soltar aqui a presilha, né? E vou todo mundo, que a gente puder fazer o fechamento, né? E já vou adiantando que a próxima oficina ela é daqui meia hora nesse mesmo link. Então, eu só vou parar a gravação e daqui a pouco a gente continua. Então, vamos lá. Quem tiver por aí, olha que gente bonita, só mestrando. Imagina quantos artigos vai sair dessa sala aqui, hein? Olha só, que coisa boa. Professores, vamos lá. Vamos aqui apertar os botões aqui. Então, primeiro sorriso. Deixa eu sair aqui sorriso. Mais uma vez, diga CEP aprovado! Você viu que legal? É igual ganhar na Mega Sena. Um abraço, pessoal. Até daqui a pouquinho. Na continuidade do nosso CEMINT. Daqui meia hora nós iniciamos. Vou parar a gravação aqui, mas vocês podem ficar logado por aí.